Ok, estamos de volta. Vamos lá. Nós paramos aqui nas classificações dos sermões. Nós temos então o sermão doutrinário, sermão histórico, ocasional, apologético, ético, narrativo e a controvérsia. Ok? O que vem a ser o doutrinário? É aquele que expõe uma doutrina, um ensinamento. Então esse é um sermão doutrinário. Você está ensinando, você está anunciando uma doutrina, um ensinamento. No caso de um pregador, ele está falando de uma doutrina bíblica, de uma doutrina da palavra de Deus. Se ele é um palestrante, vamos dizer, político, ele vai estar falando da doutrina daquele político, da sua doutrina, das suas metas, dos seus planejamentos, do seu projeto político, e sucessivamente, né? Então, algumas classificações aqui, elas acabam sendo utilizadas também fora dos sermões bíblicos cristãos, de palestras evangelísticas e tal. Mas o doutrinário seria isso aí. Então, que é o doutrinário, o sermão doutrinário é aquele que expõe uma doutrina. Então, por exemplo, uma doutrina bíblica, salvação. Então eu vou anunciar sobre salvação em Cristo Jesus. Então eu vou estar anunciando, eu vou estar trazendo e fundamentando o meu sermão, biblicamente, tudo, ou bastante coisa sobre a salvação, versículos que vão fundamentando a doutrina da salvação. Ok? Eu vou falar, por exemplo, de escatologia, que é a doutrina dos últimos dias. Então eu vou estar fundamentando biblicamente essa doutrina que eu vou estar anunciando, seja ela pré-milenista, seja ela milenista, seja ela pós-milenista, e aí vai, sucessivamente, aquilo que eu for fundamentar, que é aquela doutrina que é da igreja, o que eu acredito e que eu vou trazer para as pessoas, eu devo fundamentá-la, e aí esse sermão fundamentado dentro de uma doutrina é um sermão doutrinário. Histórico é aquele que narra uma história. Esse é um sermão histórico. Você começa a falar de uma história, de repente uma história bíblica, uma história de repente sobre Abraão, uma história sobre Moisés, alguma história sobre Jesus. Então é um sermão histórico, que você vai poder usar. Vai ser fundamentado sim na Bíblia, no caso daquele que está dando uma palestra, uma pregação, ele vai estar fundamentando na Bíblia e vai estar falando, vai estar fazendo um sermão histórico, porque ele está se fundamentando na história. Ok? Então esse é um sermão histórico. Ocasional é aquele destinado a ocasiões especiais, como por exemplo, o Ano Novo. Então é um sermão ocasional, você está falando sobre o Ano Novo, sobre novos projetos, então é um sermão ocasional. Aí de repente você está falando sobre a Páscoa, então é um sermão ocasional. Naquela ocasião você está falando sobre o que está acontecendo naquela ocasião, é um sermão ocasional. De repente no Natal, ou na Independência do Brasil, você vai falar sobre aquilo, o Dia da Bíblia, o Natal, e aí vai. Você vai fazer um sermão voltado para aquela ocasião, aniversário da igreja. Então é um sermão ocasional. O seu sermão está dentro da ocasião. O seu sermão está sendo desenvolvido por causa da ocasião e você está anunciando sobre a ocasião. Seja um aniversário da igreja, seja sobre o Natal, Ano Novo, Páscoa, e aí sucessivamente, aí se torna então um sermão ocasional. Tá certo? Apologético tem a finalidade de fazer apologia. O que é apologia? Defender. Então esse é um sermão apologético. É um sermão que tem a finalidade de fazer apologia, que tem a finalidade de defender. Defender uma tese, defender uma doutrina. Tá certo? Esse é o apologético, fazendo defesa da fé, fazendo defesa de um projeto, fazendo defesa de alguma coisa, até de uma ocasião. Então você está fazendo apologia, você está defendendo. Ético é quando exalta a conduta e a vida moral e ética. Está falando de alguma questão ética. De repente você está falando sobre uma questão ética do país, uma questão ética da igreja, uma posição ética da própria Bíblia. E é interessante que esse sermão ético, é bom observar que muitas vezes as pessoas fazem
uma ocasião ética, ou uma ação ética, melhor dizendo, uma ação ética, e faz daquela ação ética uma doutrina. Então é muito importante fazer essa distinção, tá bom? Porque às vezes tem uma situação ética que não necessariamente ela é uma doutrina, mas é um sermão ético. Por exemplo, você vai falar do costume social. Um costume social não necessariamente é uma doutrina. Então no sermão nós vamos observar isso também, que é interessante a gente ter esse discernimento do que é doutrinário e do que é ético. O ético é muito importante, mas é importante também analisar que o ético não necessariamente é uma doutrina, ok? Mas quando você está desenvolvendo o seu sermão a partir de um conceito ético e moral, esse é um tipo de sermão ético, tá bom? Narrativo, quando narra um fato, por exemplo, milagre, está narrando um milagre, né? Então é uma narrativa, você está fazendo uma narrativa, tá? Narrando uma história, narrando um testemunho, então é um sermão narrativo. E a controvérsia tem por finalidade atacar erros e heresias, tá certo? Então veja bem que há uma diferença do apologético e do sermão controverso, né, de controvérsias. O apologético está defendendo a fé, e a controvérsia está atacando, tem por finalidade atacar os erros e heresias. Então ele está atacando o erro. Tá ok? Então, esse é a controvérsia. O apologético é defendendo a sã doutrina, defendendo o que é certo. A controvérsia é atacando o que é errado. Ok? Então, vimos aqui os tipos de sermões. Sermão doutrinário, sermão histórico, sermão ocasional, sermão apologético, sermão ético, sermão narrativo e a controvérsia. Ok? Então, dando continuidade ao nosso slide, nós vamos ver aqui os tipos de sermões por métodos. Ok? Tipos de sermões por métodos. E aqui nós estamos chegando praticamente no meio do nosso curso. Porque aqui agora nós vamos ver tipos de sermões por métodos. Nós vimos ali tipos de sermões, agora nós vamos ver os tipos de sermões por métodos. E essa metodologia, ela é fascinante. É bem interessante da gente aprender e usá-la, né, e usar, né, esses métodos. Tá, ok? Colocar em prática. Nos ajuda muito. Tá, ok? Bom, então nós vamos ver aqui os tipos de sermões por métodos. Nós vamos ver que nós temos aí um método chamado temático. Ok? Aqui, ó. Temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. Mas eu gostaria de abrir aqui um parênteses. Charles Spurgeon foi um príncipe dos pregadores. Ele dizia o seguinte: um pregador deveria pregar um sermão temático de 10 em 10 anos e depois pedir perdão para Deus. O que ele quer dizer com isso? Nunca pregue um sermão temático. Mas existe o sermão temático e Charles Spurgeon está dizendo que pregue de 10 em 10 anos. Não, brincadeira. Às vezes você pode até pregar um sermão temático, mas nós vamos entender por que ele faz essa crítica de pregar um sermão temático de 10 em 10 anos e depois pedir perdão a Deus. Tá? Eu já ouvi também um excelente pregador, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana. Ele também fala sobre isso, né? Ele concorda, né, com essa frase, ele também fala sobre isso, né, sobre o sermão temático. Eu, em particular, acho que concordo também, mas sou mais flexível, tá? Mas nós temos que tomar alguns cuidados no sermão temático e você vai entender o porquê disso. Primeiro, vamos lá, o sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. Então, além do sermão temático, nós vamos observar que tem o tópico, que ele é muito parecido com o temático, tá? Por isso que eu ainda não expliquei, calma aí, eu vou explicar, fica tranquilo, mas deixa eu só dar continuidade e aí a gente volta o porquê dos perigos do sermão temático. O tópico, ele se parece muito com o temático. Vamos ver o que é o tópico? O tópico, vamos lá, está aqui, ó. São aqueles cujas divisões principais derivam do tema ou assunto
independentemente do texto. Este sermão é associado por muitos pregadores como temático. Então, ele é muito parecido com o temático, o tópico é muito parecido com o temático. Para poder fazer assim, uma divisão melhor do que é o temático, o tópico, eu costumo dizer o seguinte, que o temático, a pessoa começa a desenvolver esse sermão através do tema. Então o tema, ele é a matriz do sermão, ele começa a partir do tema. O tópico é a partir dos tópicos. O camarada cria os tópicos e ele começa o sermão a partir dos tópicos. Mas veja bem, todo sermão tem tema, todo sermão tem tópico, ok? Todo, mesmo os outros dois que eu vou dizer agora, vão ter tema e vão ter tópico. A diferença é que o temático é que ele começa a ser desenvolvido a partir do tema e não necessariamente ele está envolvido com o texto em si. O tema é que está dando origem ao sermão. O tópico é o tópico que está dando origem ao sermão. Então não necessariamente está envolvido com o texto em si. O texto está sendo secundário. Por isso que eu acho dessa crítica do Hernando Dias Lopes, como também do Spurgeon, de alguns outros educadores da área de oratória, concernente ao temático e tópico, porque ele está mais envolvido em primeiro lugar com o tema ou com o tópico do que com o próprio texto. E no caso, como pregadores, nosso compromisso em primeiro lugar precisa ser com o texto sagrado. Ok? Tá bom? Então vamos lá. Daí você já está entendendo mais ou menos por que eles estão fazendo essa crítica ao sermão temático. E automaticamente o tópico acaba indo junto. Né? Vamos lá. O outro tipo de sermão é o textual. Acompanha comigo aqui no slide. Está vendo aqui? O textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como uma linha de sugestão. E o texto fornece o tema do sermão. Então veja bem, é o texto que é o principal. Então a partir do texto é que vai surgir o sermão, a partir do texto é que surge o tema, a partir do texto é que surge os tópicos, e aí sucessivamente o sermão está sendo elaborado a partir do texto. E se ele está a partir do texto, então se faz necessário trabalhar bem uma hermenêutica, uma exegese. Hermenêutica é a arte de interpretar bem aquele texto. Quando a pessoa começa o sermão a partir do tema, ele corre um risco muito grande, porque ele pega aquele tema, então eu vou falar daquele tema, e ele começa a trazer um bocado de textos bíblicos que tem a ver com o tema. E muitas vezes ele tem um erro de usar um texto que parece que fala do tema, mas não fala. Entendeu? Parece que fala do tema, mas não fala. Tá? Isso pode ser usado também em palestras que mesmo que sejam palestras políticas, científicas, não tem nada a ver com palestras cristãs de igreja? Sim, com certeza. Porque aí é só você fazer essa adaptação para a área em que você está desenvolvendo. Porque se faz necessário. De repente a pessoa vai defender um assunto, né, da ciência, da medicina, por exemplo, e ele não pode, não é que ele não possa fazer isso, né, mas de repente ele começa a partir daquele tema, quando de repente ele precisa a partir daquele objeto de estudo. Né? Então, no caso aí, uma palestra que não é uma palestra voltada para a Bíblia, deve ser a partir do objeto. Qual que é o objeto a ser pesquisado? Porque o principal deve ser o objeto pesquisado. Então, de repente, tem um seminário, uma conferência com um determinado tema, mas está tratando vários objetos dentro daquela temática. E aí aquele objeto que você está levando precisa ser no caso aí seria melhor, que seja falado e pesquisado, né, e trabalhado o sermão a palestra, a partir do objeto. E a partir do objeto você vai criar o seu, vamos dizer assim, o tema da sua palestra,
que tem a ver com o tema da conferência, o tema do seminário e aí sucessivamente. Então por isso que você pode pegar assim e adaptar. No caso aqui de pregações, de alguém que vai pregar, de falar, né, de Jesus Cristo, da Bíblia, ele precisa, no caso aqui o principal, ele precisa estar na Bíblia e usar o texto sagrado. E a partir dali que tirou o texto sagrado, que ele vai falar daquele objeto de estudo dele, aquele texto, e aí ele fez uma hermenêutica, ele estudou, ele entendeu bem o que aquele texto quis dizer, ele fez uma exegese, ele trabalhou questões culturais, ele fez uma exegese do texto, o que realmente o texto quer dizer, e aí a partir dali ele já criou o tema dele. O tema é esse, e os tópicos são esses os tópicos. Tá ok? Então, ou seja, o sermão textual também tem tema, também tem tópicos, mas não necessariamente ele é tópico ou temático, ele é textual porque o sermão está sendo elaborado a partir de um texto. E o textual, ele começa a partir de pequenas porções no texto bíblico. Então, geralmente é de 1 a 3 versículos. Então, eu citei um versículo, acho que foram 2 versículos, né, Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Então, se eu for pregar em cima desses textos, dessas pequenas porções, né, 2 ou 3 versículos, é um sermão textual. É um sermão textual. Porque eu estou pregando e me fundamentando, fazendo um trabalho hermenêutico em cima desses 3 versículos. Ali que é o meu ponto de partida. Ok? Depois nós vamos ver o sermão expositivo. Vamos lá? Vamos ler aqui comigo? É aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. E o esboço consiste em uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Então, o expositivo, no caso, ele é a partir de um texto mais extenso, aí no caso seria de 3 versículos ou mais. De repente eu vou pregar, por exemplo, sobre João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, quando vier te buscar, levarei comigo mesmo, né, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí vem Tomé e pergunta para Jesus, mostra-nos o caminho. E aí você vai lendo, né? Aí você vai pregar sobre João capítulo 14, né? Ou João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, aquele que está plantado em mim, não produz fruto, é cortado e lançado fora, que é plantado em mim, produz fruto, é podado, para que haja mais fruto ainda. E aí vai, né? Você vai pegar sobre João capítulo 15, por exemplo. Tá? Então aí, em primeiro lugar, que já é um texto mais extenso, né? O expositivo. Ok? E além disso, a maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. Ou seja, você já percebeu? Ou então, se você não percebeu, você começa a observar. Não para fazer crítica, tá, gente? Mas para você ir aprendendo. Às vezes o camarada leu um texto bem extenso, mas ele não usou aquilo como objeto principal do sermão. Ele falou de muitas outras coisas. Mas ali, no caso do sermão expositivo, o objeto principal é o texto. É dali que está tirando todas as fontes. É bem parecido com o textual, só que a diferença é que é um texto maior. Então, o Romanos, por exemplo, estaria falando sobre, aos irmãos, apresentar os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu corpo racional, não devo conformar com este mundo. Então vai estar sobre aquilo ali, né? Já no expositivo, ele já está falando de todo aquele capítulo ou de toda aquela porção maior que vai acima de 3 versículos. E aí ele vai aprofundar mais. Tá?
ele vai aprofundar, ele vai mergulhar mais, e aí muitos pregadores são mais a favor, né? Muitos pregadores são a favor de pregar um sermão expositivo, ok? Então, vamos lá, recapitulando: sermão temático, sermão tópico, sermão textual, sermão expositivo. 4 tipos de sermões, tá bom? Então esses são os 4 tipos de sermões, e nós vamos, na próxima aula, vamos ver como é que nós vamos produzir esses 4 tipos de sermões, tá bem? Então nós vamos produzir aqui, né, eu vou produzir isso junto com vocês aqui, e vai ser o nosso último módulo, o próximo módulo, e depois que a gente produzir esse tipo de sermão, você vai fazer uma prova aqui online, tá, ok? E depois que você fizer sua prova online, que você conseguir a nota suficiente, se não conseguir não tem problema, você vai poder repetir, pode ficar tranquilo, você vai ser aprovado e você vai poder receber o seu certificado desse curso de oratória, tá bom? Então muito obrigado até esse momento, e daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos concluir o nosso curso esboçando um pouquinho sobre os tipos de sermões, né, esses que nós acabamos de falar, que é o temático, o tópico, o textual e o expositivo. Ok? Então muito obrigado, até daqui a pouquinho.